Na sessão da última quinta-feira, dia 3 de novembro, alguns vereadores repercutiram o resultado das eleições municipais. O ex-vereador Guti, filiado ao PSB, foi eleito prefeito com quase 500 mil de votos. No pequeno expediente, o vereador João Barbosa, do PRB, falou sobre a vitória do colega. É para falar do que aconteceu nesta cidade no dia 30. Cumprimentar o nosso jovem prefeito eleito, Guti, vereador, nesta casa. Tive a grande satisfação de estar com ele aqui por quase 4 anos. Um jovem visionário, uma grande promessa para o nosso município. Mas o que mais alegrou o meu coração, senhoras e senhores, foi que estava com ele no momento em que nós fomos para a votação e a população o abraçando, a população clamando a ele e queria ele como prefeito, buscando a inovação, buscando uma cidade diferente. E não é de se duvidar, porque o resultado das urnas quer uma mudança. A população quer uma Guarulhos diferente. Foram 480 mil e mais um pouquinho de pessoas que saíram de casa para votar na renovação. 480 mil pessoas foram às urnas para buscar a mudança para a nossa Guarulhos. Quero cumprimentar a toda esta população, todos que saíram de casa com um sorriso no rosto. As pessoas saíram sorrindo. Cumprimentar a cada guarulhense que saíram com ordem e decência. Ordem e decência. Nós não vimos nenhum boletim de ocorrência, não saiu sequer nada nas imprensa falando de desordem. Cumprimentar a todo guarulhense que fizeram essa brilhante escolha. Brilhante escolha. Guti, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Eu tenho certeza que você sempre foi uma pessoa trabalhadora. Eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho árduo, latente, para fazer com que Guarulhos venha de fato, de verdade, ser um expoente. Vai ser um exemplo para o nosso país. Conversamos muito, ficamos quase 1 hora dentro de um culto religioso, ouvindo a palavra, e ali nós ouvimos a palavra. Eu tenho certeza que Deus falou fortemente ao seu coração, e nós vamos, em nome do Senhor Jesus, em oração, pedir a Deus para que te dê a luz, a direção, o ensinamento, para que você possa conduzir essa cidade debaixo da orientação de Deus. Que Deus abençoe, engrandeça, te dê a orientação, e que o povo dessa cidade te ajude, que o povo dessa cidade te ajude a governar, que o povo dessa cidade possa estar junto com você, ajudando a governar. O vereador reeleito Eduardo Barreto, do PCdoB, também falou sobre o resultado das eleições. Chegamos ao fim das eleições. O clima de disputa na cidade se encerrou. E essa casa, Câmara Municipal da cidade de Guarulhos, terá papel
fundamental para os próximos 4 anos que se aproximam. Os vereadores reeleitos e os eleitos pela primeira vez serão pilares de sustentação para a construção de uma nova cidade. Pois precisamos. A cidade de Guarulhos que passa por vários problemas, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, seja no esporte, seja na cultura, irá viver um novo desafio, onde nós, vereadores e vereadoras da cidade de Guarulhos, devemos ser defensores do regime interno da nossa Câmara e da lei orgânica do nosso município. Não podemos nos esconder com posicionamento e comportamento pusilânime, trazendo a esta casa apenas discussões partidárias. É o momento de sermos republicanos, estadistas, construirmos juntos com o nosso próximo prefeito uma nova cidade de Guarulhos. Seja quem estiver na base, que não esteja cego com a miopia da passionalidade. Seja quem estiver na oposição, que também não esteja com a cegueira do ódio, com a cegueira da tirania. Que todos nós, nesse primeiro momento, possamos deixar as diferenças de lado e juntos pedirmos sabedoria e discernimento a Deus, para que possamos compactuar com o que é bom para a cidade e extirpar o que é ruim para o nosso povo. Ainda no pequeno expediente, o vereador Romildo Santos, do Democratas, falou sobre um problema que atinge algumas famílias no bairro Jardim Acácio. Falar um pouco, senhor presidente, do que está acontecendo lá no Jardim Acácio. São 23 famílias que estão para ser reintegradas no Jardim Acácio. Queria aqui falar com o líder do governo, Samuel Vasconcelos, para que realmente converse lá com o departamento jurídico, setor de trânsito e transportes, que eu tenho certeza que está fazendo a sua parte, mas na realidade, Samuel Vasconcelos, essa casa assumiu um compromisso há mais ou menos 40 dias com esses moradores que vieram até aqui, o senhor sabe disso, muitos vereadores participaram da reunião, e o que me surpreende, senhor presidente, vereadores, é que é uma rua, uma pequena rua que já está ocupada há 27 anos e que hoje o bairro inteiro já foi constituído. Já temos lá uma creche, vereador Zé Luiz, Presidente Jesus, Geraldo Celestino, temos as ruas todas já com denominação por nome próprio, nós temos uma nova escola sendo feita pela prefeitura, maravilhosa, grande, nós temos o CRAS do lado, temos uma quadra poliesportiva, temos áreas de lazer, escola estadual, tudo feitinho. Na realidade, eu queria até fazer uma pergunta para Vossa Excelência, líder do governo, tenho certeza que a resposta vai ser a mesma que eu já sei. A Prefeitura de Guarulhos não tem condições de abrigar essas 120 pessoas em lugar nenhum, não temos apartamento, não temos casa, não temos nada. Então, como é que fica, senhor presidente, e vereadores, a situação dessas famílias? Eu estou preocupado, muito preocupado. Eu tenho certeza que outros vereadores aqui têm uma demanda parecida ou igual que já me disseram. E a gente precisa cuidar primeiro da pessoa, dos seres humanos, das famílias, para depois verificar um processo, se ele realmente é regular ou não, uma vez que esse espaço vai ser demolido e vai ser retirado, e vai acontecer como já aconteceu em outros lugares. Vão construir lá de novo outras casas e vão entrar de novo naquelas casas, porque é uma rua que não serve para nada, não tem serventia nenhuma para o município. Quer dizer, nós vamos ter aí realmente um choque muito grande, um choque familiar no final do ano, para tirar 23 famílias do Jardim Acácio, que já estão lá constituídas e que não tiveram moradia própria. Se eles estão morando lá, nesse pequeno espaço, amontoados, é porque na realidade foi ali que eles conseguiram construir e constituir sua família.
Aí, há 27 anos atrás, ninguém pensou nisso, ninguém foi lá e reintegrou eles. Aí um processo antigo, que confiando em algumas pessoas, pegaram, deixaram esse processo tramitar, rolar pelo jurídico, pelo judiciário, e agora vem esse trauma tremendo que é a retirada deles. E depende só de um órgão. Esse órgão é a Prefeitura Municipal de Guarulhos. Seja da Secretaria de Trânsito e Transporte, seja do jurídico da Prefeitura, mas depende da Prefeitura através desses dois secretários que eu acabei de dizer. Então, peço para o senhor, vereador Samuel Vasconcelos, se o senhor puder interferir rapidamente nesse processo, e eu sei que alguns procuradores, não sei se toda a sua totalidade, estão de greve ou estão parados, vereador Sergião, mas a gente não pode ter a responsabilidade, que não é nossa, diretamente, porque o processo tem 27 anos, mas é nossa sim, porque nós somos parlamentares, não podemos deixar de maneira nenhuma, que é a nossa função, é deixar famílias serem jogadas para a rua. Jovens, crianças, idosos, mulheres que não têm para onde ir. Então fica aqui o meu apelo, o meu registro aqui na Câmara Municipal. Quero agradecer também ao doutor Carnite, do jurídico, agradecer também à Secretaria de Trânsito e Transportes, que está se empenhando, mas está faltando algumas pessoas se empenharem mais, vontade de política, que depois que está lá a Polícia Militar, cercar, já viu o perímetro, já tem tudo o andamento, para poder realmente sustar a reintegração de posse, fica mais difícil. Então acho que é mais fácil a gente se antecipar e tirar esse trauma todo. Durante a sessão do último dia 3 de novembro, alguns vereadores falaram sobre a ocupação do plenário por manifestantes. No último dia 20 de outubro, estudantes secundaristas ocuparam o plenário e interromperam os trabalhos da sessão ordinária que acontecia naquele momento. Eles protestavam contra a PEC 241, que congela os gastos do governo federal com saúde e educação por 20 anos. E também se diziam contra a reforma no ensino médio. Eles ficaram no plenário até o último dia 31 de outubro. Dr. Lécio Sandes, do Democratas, que presidia a sessão no momento em que os manifestantes entraram no plenário, comentou a situação e criticou a postura de alguns colegas. Eu não poderia deixar de vir a esta tribuna, depois de 3 sessões que não ocorreram com êxito nesta casa, para fazer uma crítica, e crítica essa extremamente construtiva, no que diz respeito àquela ocupação que ocorreu desta Casa de Leis. Foi um ato totalmente desrespeitoso para com a instituição, não foi desrespeitoso para esta pessoa por si só, que estava no papel de presidente na oportunidade. O desrespeito foi para com a cidade, desrespeito esse compactuado por alguns colegas vereadores, que não preciso eu aqui dizer o nome, todos nós sabemos como que sucedeu aquela questão, de forma extremamente a lamentar. É fato este que saiu na mídia de todo o estado, jovens aqui consumindo drogas e até em comportamento de atitude sexual. Isso foi deselegante, isso foi lamentável, isso foi triste, a ponto da decisão judicial que Vossa Excelência teve que propor no judiciário, aquele juiz assim dizer que houve falha tanto da direção da casa, como houve falha de quem estava conduzindo os trabalhos. E eu assumo a minha parte. Só que a responsabilidade aqui tem que ser dividida com os colegas senhores vereadores, porque na oportunidade foi chamado a GCM e os mesmos colegas vereadores agiram para que a GCM não entrasse até o plenário para tomar as providências necessárias. Então aqui fica um alerta que nós temos que trabalhar mais a segurança dessa casa, senão a qualquer momento vai acontecer o pior. E olha que eu não falo isso de hoje. Eu já falei para o presidente anterior na oportunidade em 2013, nós precisamos ter um controle maior de quem entra, de quem sai desta casa, se está armado, se está preparado para o mal ou para o bem.
Nós não podemos esperar acontecer o pior, mas ninguém presta atenção, ninguém faz nada e cada dia isso aqui vai se tornando uma casa de ninguém. Então isso é de se lamentar que muitos ficaram aqui fazendo seus, entre aspas, trabalhos com auxílio de alguns colegas vereadores, que na hora que o bicho pegou, simplesmente deram as costas e a casa ficou ao léu. Parece que isso aqui virou casa de ninguém. Cadê o corpo dessa casa? Cadê o corpo? Tentaram crucificar a pessoa que estava no papel de presidente. Fiz a minha parte e faria tudo novamente, a ponto de hostilizar o presidente da República, comparar a hostilização do presidente com a minha pessoa, mas o corpo da casa a gente não viu. Só ficaram pedindo para encerrar os trabalhos. Só que não esqueçamos que nós temos projetos relevantes para serem votados. Nós perdemos oportunidade, como é a subvenção do Hospital JJ, como trata-se do orçamento do município, que até então nós não pudemos avançar. Nós precisamos ter deliberação, as audiências públicas, depois oportunidade para fazer as nossas emendas, e nós perdemos o tempo. Perdemos o tempo com um monte de desocupado que não tem o que fazer nessa cidade. E acha que a Câmara Municipal é terra de ninguém. Então esta casa precisa desenvolver o seu papel institucional. Nós não podemos aceitar, inclusive, o executivo, alguns deputados tentarem intervir no trabalho da Câmara, tentarem intervir no processo de retomada da casa. Acreditem, houve tentativa nesse sentido. Quem está lá para cuidar do executivo, querendo interferir nos interesses da Câmara. Aonde que está a independência dos poderes nessa cidade? Será que se esqueceram disso? Eu não esqueço, não. Eu não esqueço. Então, nós temos que trabalhar dentro do nosso limite e entender que a população os reprovou nessa cidade. E parece que se esqueceram e continuam querendo fazer baderna nessa cidade. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Infelizmente, isso vai ter desdobramento, porque a decisão judicial lá determinou providências no sentido da improbidade administrativa e no sentido da prevaricação de quem dirige a casa. Isso é triste, mas isso não é triste só para quem está no papel de presidente, é triste para todos nós, porque nós temos que zelar pela instituição. A responsabilidade aqui não é só de quem está no papel de presidente, a responsabilidade é dos 34. Todos têm que ter a sua responsabilidade, e não na hora que a gente toma providência, junta um grupinho ali e inibe os trabalhos de segurança dessa casa e ainda busca hostilizar o funcionário da casa que tomou providências para tal. Então isso nós precisamos reaprender. A Câmara Municipal precisa ter corpo, que neste momento não estou enxergando o corpo que deveria existir. O vereador petista Edmilson Souza também falou sobre a ocupação. Primeiro, dizer que esse vereador esteve aqui todos os dias, sendo solidário à movimentação que aqui aconteceu, por ter concordância com a pauta aqui apresentada. Era uma ocupação de estudantes contra a PEC 241 e a reforma do ensino médio, duas medidas desastrosas para o ensino público no Brasil. Medidas desastrosas porque tira recursos da educação, tira da saúde, tira de outras áreas, mas congela durante 20 anos os investimentos em várias áreas, inclusive na educação. A educação e a saúde, que precisa de mais recursos para poder atender, vai ter congelado durante esse período. Os dados estatísticos do próprio IPEA, que é um órgão do governo, em estudo deles, trata a medida como uma medida que está sendo tomada sem considerar o crescimento populacional que vai ter no próximo período. Então, ou seja, a população vai crescer, vai aumentar como tem aumentado nos últimos tempos, e nós vamos ter menos recurso per capita para poder fazer esse investimento. O que está por detrás da PEC 241
que os meios de comunicação não colocam é uma mudança do modelo econômico, uma mudança dos investimentos. Esses investimentos que eram feitos na área social deixará de ter crescimento, aumento e execução dessas áreas sociais, para poder pagar a dívida pública. Por isso que os banqueiros, aqueles que vivem da renda, aqueles que são rentistas, estão comemorando a PEC 241. Os grandes empresários, os bilionários desse país estão comemorando, porque eles têm a certeza que eles vão lucrar, porque são deles a posse de títulos da dívida pública brasileira. E eles sabem que vão lucrar muito, muito, muito mesmo com essa medida, com a PEC 241. Então a PEC do retrocesso, é a PEC do fim do mundo. E os estudantes que aqui estiveram, eles estavam protestando contra a PEC, contra a reforma do ensino médio, a reforma do ensino médio que tira conteúdos de humanas do currículo, sociologia, filosofia, artes, educação física, deixando optativo, e a gente sabe que esse optativo, na verdade, a escola vai ter a sua grade fechada e o aluno vai ter que percorrer em outras unidades. Não é ele que vai decidir o que ele quer, porque tem que fechar a escola, a grade como um todo. Então, ou seja, estive aqui presente todos os dias, concordo aqui com o vereador que já falou, que nós não poderíamos permitir que houvesse qualquer tipo de truculência, de violência contra os estudantes que aqui estavam. Nós não queríamos que aqui fosse mais um episódio onde se encontrasse aqui pessoas agredidas, pessoas que estavam exercendo o seu direito de debate, exercendo o seu direito de ocupação. Diga-se de passagem, eu quero dizer aqui que dialogamos o tempo inteiro com o presidente dessa casa, vereador Jesus, que esteve o tempo inteiro em diálogo conosco, com bom senso, por ser educador, por ser professor. Vereador, o seu exemplo, embora muitos possam criticar, foi seguido, por exemplo, pelo Tribunal Eleitoral, nas escolas nos estados como Paraná, onde estavam ocupados, se respeitou a ocupação, se mudou o local de votação, ou seja, prédios próximos foram destinados para que acontecesse a votação, para que a votação transcorresse de forma normal e respeitasse o legítimo direito de manifestação. Nós não podemos concordar que o direito à manifestação política, que o direito à manifestação por mais conquistas, que o direito à manifestação de estudantes e de outras categorias sejam cerceadas de qualquer forma. Acerca do que foi falado aqui sobre os acontecimentos dessa casa, eu tenho a dizer que eu nunca vi uma casa tão representativa como durante os 11 dias de ocupação. Nessa casa se teve maioria de mulheres ocupando e participando dos debates. Eu nunca vi tantos negros ocupando essa casa, participando dos debates. Eu nunca vi tanta gente debatendo os rumos da cidade e o rumo da educação. Tivemos educadores da Unifesp aqui, tivemos educadores da USP, da Universidade de São Paulo, fazendo aulas públicas. Tivemos a solidariedade de muitos daqueles que sequer eram pais dos alunos que estavam aqui, que compareceram a essa casa. Quero dizer que essa casa nunca foi tão representativa. Um modelo eleitoral que exclui das bancadas de vereadores, seja essa aqui, quantas vereadoras nós temos nessa casa e quantas vamos ter na próxima legislatura, muito abaixo do que é a representatividade das mulheres. Quantos negros como eu têm a possibilidade de ser vereador nessa casa, muito abaixo da expectativa e muito abaixo do que a gente representa do ponto de vista de construção do Brasil. Para concluir, senhor presidente, eu quero dizer aqui que muitas vezes a gente vai ter que comprar e escolher, comprar posição e escolher o lado que a gente está. E o lado que a gente opta por estar é o lado da luta, é o lado daqueles que estão resistindo às duras investidas do governo Temer, que tem tirado o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Contem sempre com esse vereador no apoio à luta contra a PEC 241 e contra a reforma do ensino médio. Muitos argumentaram que a ocupação, vereador, deveria terminar logo porque a casa precisava voltar ao seu ritmo normal. Eu espero que aqueles que cobraram a desocupação imediata, aqueles que cobraram o tempo inteiro, que venham e participem das sessões para que ela dê quórum, porque nós estamos muito tempo sem quórum, sem discutir absolutamente nessa casa, nada nessa casa.